A paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos concede mais uma tarde. Está glorificando a Deus nessa feita, lendo a sua amada palavra. Eu quero trazer um texto da palavra de Deus nessa tarde no livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 15, que tem como epígrafe o juízo final. Que diz a palavra do Senhor: medite nesta tarde. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o céu não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que está escrito nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amados irmãos, esse texto eu estava orando a Deus e pedindo para que Deus me confirmasse, para trazer nesta tarde essa reflexão sobre o juízo final. É um dos textos mais polêmicos que se existe. Poucas pessoas se sujeitam a pregoar esse texto, a comentar esse texto, porque é um assunto escatológico e tem que ter um pouco de conhecimento e a revelação de Deus para que possam entender. Eu quero falar do juízo do grande trono branco. É uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que ele breve devem acontecer. E pelos seus anjos, logicamente, o enviou a João. E João, seu servo, testificou todos esses eventos que foram mostrados através da revelação. Jesus mostrou a João algumas visões de coisas que breve vai acontecer. Nós sabemos que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. João estava preso na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus. E Jesus tomou João em espírito, conforme o texto diz, no dia do Senhor, e ele foi arrebatado em espírito. E o texto diz que no dia do Senhor ouviu uma grande voz que dizia: escute, o que vê, escreve no livro, e envia às 7 igrejas. Então João, ele foi levado em espírito ao céu, teve esse encontro com o próprio Senhor, e ele pediu para que João o que visse escrevesse no livro. E aí João teve várias visões sobre alguns assuntos escatológicos. E no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, João viu à destra do que estava sentado sob o trono um livro escrito por dentro e por fora. Em Apocalipse 7:2, João viu um anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo. Glória a Deus. Em Apocalipse 8:2, João viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foi-lhe dada as 7 trombetas. Em Apocalipse 10:1, João viu um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Em Apocalipse 12:1, João viu um grande sinal do céu. Glória a Deus. Em Apocalipse 13:3, João viu a cabeça da besta como ferida de morte. Em Apocalipse 13:11, João viu a besta da terra. Em Apocalipse 14:6, João viu outro anjo voar pelo meio do céu. Em Apocalipse 15:1, João viu outro grande, admirável sinal do céu. Glória a Deus. Em Apocalipse 18:1, João viu descer do céu outro anjo que tinha um grande poder. Em Apocalipse 21, João viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Mas em Apocalipse 20:11, aleluia, João viu um grande trono branco. E este, irmão, é
o maior tema escatológico que a Bíblia revela sobre o futuro da humanidade, sabendo que o juízo final, também conhecido como Trono Branco, o juízo final será o último dos julgamentos escatológicos, onde os anjos e homens serão julgados pelo próprio Senhor Jesus. Nesta ocasião, ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão, e o livro do céu serão abertos, e os mortos serão julgados, aleluia, pelo que está escrito no livro. De acordo com a palavra de Deus, este será o dia de ajuste de conta, onde todos os ímpios terão perante Deus e terá de responder pelos seus atos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todo ímpio será julgado pela coisa que está escrito no livro. Ou seja, todas as ações que o homem praticaram aqui na terra, todas as obras que eles praticaram aqui na terra, ele agora vai ser manifesto diante de Deus. Ele vai ser revelado diante de Deus. E porque está escrito no livro, de acordo com a palavra de Deus, este será o dia de ajuste, glória a Deus, de conta, onde todos os ímpios estão perante Deus e terá de responder pelos seus atos. Não vai ter como escapar. O julgamento se dará diante do trono branco. Logicamente, quando se fala do trono branco, fala de santificação. Quem está julgando ele é o Deus Santo, é o Deus Poderoso, é o Deus Criador, aleluia, glória a Deus. Conforme Apocalipse 20:11, sabemos, irmão, que Deus ama todos e deseja salvar, aleluia, a todos. Mas para os que não crê, os incrédulos, ele tem uma sentença que foi declarada pelo próprio Filho de Deus. E ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus, conforme João 3,18. E o julgamento dos mortos e o ímpio, aleluia, como já vimos, será de acordo com suas obras. Portanto, haverá diferente grau de castigo. Ou seja, todas as obras que os homens praticaram aqui na terra, glória a Deus, ele vai ser julgado. Desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte, está toda a obra registrada. Não tem como um homem escapar. João revela que viu os mortos grandes e pequenos diante do trono, conforme Apocalipse 20, o versículo 11 e 12. Nós sabemos que a expressão grande e pequeno não se refere à estatura, e sim à posição e influência no mundo, enquanto estava com vida. Os mortos foram salvos, aleluia. Os mortos salvos durante o milênio também ressuscitarão. Nesta ocasião serão recompensados, eis aí o porquê da presença do livro da vida. Ou seja, vai haver também um livro da vida, e aqueles que morreram no milênio, no período do milênio, aleluia, vão comparecer, mas estes receberão justamente a sua recompensa. Glória a Deus. O livro da vida, que é o livro, ou quando a gente aceita Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. Porque o que acontece? Hoje muitas pessoas dizem que tem Jesus, que pratica boas obras, boas ações, não é verdade? Diz que não precisa, porque já tem Jesus no coração. Mas lá, será que o nome dele está escrito no livro da vida? Esse livro da vida vai ser aberto. Quando o homem querer justificar suas obras boas aqui na terra, aleluia, mas não aceitou Jesus, não teve compromisso com Jesus, esse livro da vida vai ser aberto. Então, se ele teve uma boa obra, glória a Deus, teoricamente o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não foi achado com seu nome escrito no livro da vida, vai haver uma sentença para ele. Ele diz mais: enquanto eu estava com vida, ou seja, pequeno, grande, se refere à estatura, não estatura e sim a posição e influência no mundo. Enquanto eu estava com vida, os mortos salvos durante o milênio também ressuscitarão. Nesta ocasião serão recompensados, eis aí o porquê da presença do livro da vida, neste julgamento. O julgamento dos mortos ímpios, como já vimos, será de acordo com suas obras, portanto, haverá diferente grau de castigo. Já preguei anteriormente sobre as condições dos mortos, o destino dos mortos, que quando o homem morre sem Jesus, ele vai para um lugar chamado lugar de tormento.
Mas a palavra de Deus que eu li anteriormente, ele diz que depois desse lugar existe o abismo. Esse abismo justamente é quando as pessoas irão para lá após o julgamento, após o juízo final. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus 11, 24 diz: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Lucas 12, 47 e 48 diz: aquele servo, porém, que conhece a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, a vontade de Deus, será punido com muitos açoites. Glória a Deus. A Bíblia diz que os mortos serão julgados conforme o que se acha escrito no livro, ou seja, conforme tudo o que as pessoas fizeram aqui na terra, quando estava com vida. Daniel capítulo 2, versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Mateus 25, 46 diz: irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. O 29: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Quem será o juiz? A Bíblia diz que o Pai é o supremo juiz, porém ele confiou ao seu Filho unigênito Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Isso está lá no livro de João, capítulo 5, 22 e 27, que diz: e também ao Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O 27 diz: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus justamente com sua igreja há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Isso já é outra passagem. A palavra de Deus diz que, lá no livro de Salmos capítulo 9, versículo 17, diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Glória a Deus. Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos que ressuscitaram dos mortos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Quem será julgado? Quem será julgado nesse dia? O juízo final será o julgamento do ímpio, vivos e mortos. Vivos e mortos são aqueles que vão viver no milênio, que não vão se arrepender dos seus pecados, vão ficar transgredindo a lei de Deus. Eles também vão ser mandados direto para a condenação. Glória a Deus. Os mortos, grande e pequeno, de respeito a todas as pessoas que viveram ao longo da história e de respeito à sua posição social, que morreram sem aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por seus pecados. Ou seja, todos aqueles que não aceitaram Jesus, todos aqueles que não quiseram nenhum compromisso com a palavra de Deus, viveram na vida do seu pecado, infelizmente vai ressuscitar para a condenação. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 diz: e eu continuei olhando, até que foram postos uns cronos, veja que não são mais de um, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como uma neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e seu crono chama de fogo. Veja como era o crono, e na sua roda dele fogo ardente. Versículo 10 de Daniel 9: um rio de fogo manava, veja isso, viu? De milhares servia, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então vai haver uma sentença, vai haver uma condenação, meus amados irmãos. Para aqueles que não aceitaram a Jesus, para aqueles que não quiseram nada com a palavra de Deus. Jesus está voltando, o tempo é agora de se arrepender dos seus pecados. O tempo é agora de você escrever o seu nome no livro da vida, porque o texto ele diz: e aquele que não foi achado, aleluia, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu já preguei aqui sobre esse lago de fogo. É o lugar onde o homem vai ficar eternamente afastado de Deus, que chama-se de morte eterna. Mas tudo isso vai acontecer porque simplesmente o homem não quis aceitar a Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho para todos aqueles que nele creem. Aleluia! Não pereça,
E quando ele fala em não perecer, fala de não passar pela condenação, mas que ele obtenha uma vida eterna. E para ele obter uma vida eterna, ele tem que escrever o seu nome no livro da vida. Ele tem que aceitar a Jesus como Salvador. Porque grande foi o sofrimento da cruz do Calvário. Jesus foi levado para uma cruz, para um madeiro. E a Bíblia diz que ele levou sobre ele todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Para livrar o homem da condenação. Porque o homem se destituiu da glória de Deus. O homem pecou contra Deus, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e mandou o seu único filho, aleluia, para que o homem se arrependa dos seus pecados. Meus irmãos, eu não vou muito me alongar nesse texto, porque é um texto muito complexo. Tem muitos assuntos aqui que são um tempo maior para nós refletir. Mas que você reflita, meu irmão, que depois da morte segue-se juízo. Se você não tomou sua decisão para Jesus ainda, eu te aconselho nesta tarde, neste dia, se arrependam, aceite Jesus como Salvador, busque a presença de Deus, busque uma congregação, porque você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Você, como membro do corpo, tem que estar envolvido com a obra de Deus. Você tem que buscar a santificação, a paz com todo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não brinque com sua alma. A sua alma tem um valor incalculável diante de Deus. E a condenação é real. O inferno é real. Aleluia. Assim também como o céu é real. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer buscar Jesus. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer se arrepender dos seus pecados. Mas aqui está uma sentença. Aqui está uma condenação para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia diz: e viu os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. Imagine essa visão. Imagine essa visão. Você agora tem que encarar um juiz. E o próprio Jesus, ele é o juiz. A Bíblia diz que Deus deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. E ele agora vai vir como juiz, para julgar aqueles que não aceitaram a Jesus. Mas que nesta tarde você reflita, que nesta tarde você busque a Deus, busque a presença do Senhor, porque o inferno, ele é real. Não brinque com sua alma. Há muita gente nesse dia brincando com sua alma, não acreditando na palavra. É problema seu se você não acredita, mas vai haver um momento que quando você chegar lá, você vai abrir o livro e vai ver que tudo está registrado. Que esta palavra foi pregada para você, você não ouviu a palavra e não deu crédito. Quem deu crédito a esta pregação? Jesus disse: aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê. E não adianta você dizer que não crê a Jesus e não aceitar a Jesus como Salvador. Ele disse: aquele que não crê já está condenado. Já está condenado, porque já falei e vou tornar falando. Religião não salva ninguém, nome de igreja não salva ninguém. Mas se você aceitar Jesus, aleluia, e se arrepender dos seus pecados, haverá um lugar no céu. O próximo texto que eu irei ler, se Deus permitir, é o capítulo 21 de Apocalipse, que fala do novo céu e a nova terra. Há uma esperança para mim e você, há uma promessa para mim e você. Mas você tem que aceitar a Jesus. Aceita Jesus hoje. Aceita Jesus hoje. Dobre seu joelho, confessa a Jesus como Salvador. Se com tua boca confessar e seu coração crer, serás salvo. A palavra de Deus já fala. Você tem que confessar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É hoje, é hoje. Ele diz que propõe hoje a salvação. Propõe hoje a vida ou a morte, o bem ou o mal. Aceita hoje, aleluia, para tu ir para o céu. Se Jesus voltar hoje, se você dormir hoje, aleluia, se você morrer hoje, sem escrever o seu nome no livro da vida, porque o texto é claro, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Imagine este lugar. Se eu ler alguns textos que tem aqui sobre este lugar, você não vai querer acreditar. Este lugar, irmão, não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e seus anjos. Mas o homem escolheu, aleluia, ir para esse lugar quando começa a servir a Satanás aqui na terra. Mas que nesta tarde você possa refletir, meus amados irmãos, que Jesus está voltando. Estamos certificando os sinais da vinda de Cristo aí, muitos não estão acreditando. Mas quer você acredite ou não, vai acontecer. Deus levou João em espírito no dia do Senhor. João foi um dos discípulos que morreu de velhice. Deus propôs João para mostrar para mim e para você o futuro da humanidade.
Eu creio que foi uma misericórdia muito grande de Deus nessa tarde, para mim e para você. Então reflita, reflita, em nome de Jesus. Que Deus possa cada vez mais abrir teu coração, e você possa reconhecer que só Jesus pode te salvar e te dar a vida eterna. Amém? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.